Então, namastê, muito boa noite. Todas as segundas nós nos encontramos aqui às 19h30 para realizar a leitura de livro. Dessa vez estamos fazendo a leitura deste livro que se chama A Chave Mestra. Esse livro foi o livro que inspirou o best-seller O Segredo. Ele traz para nós lições valiosas que vamos fazendo exercícios durante todas as semanas para que todos nós conseguimos alcançar uma vida extraordinária. E eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo o link para adquirir essa obra de Charles Haanel, que é uma obra fantástica, viu? Vale muito a pena, traz muito ensinamento. Vamos iniciar agora na parte 17. Você pode vir e participar da leitura a qualquer momento, tá? Todas as gravações estão ficando no meu canal do YouTube. E você pode participar, porque se você está aqui, é porque está pronto para receber esse ensinamento. E hoje, na parte 16, página 167, nós vamos iniciar. As atividades vibratórias do universo planetário são regidas por uma lei de periodicidade. Todo ser vivo tem períodos de nascimento, crescimento, maturidade e declínio. Esses períodos são regidos pela lei do 7. A lei do 7 rege os dias da semana, as fases da lua, as harmonias do som, a luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo, a estrutura dos átomos. Ela rege a vida dos indivíduos e das nações e controla as atividades do mundo comercial. Vida é crescimento, e crescimento é mudança. A cada período de 7 anos, um novo ciclo se inicia. Os primeiros 7 anos compõem a primeira infância. Os 7 anos seguintes constituem a infância e representam o início da responsabilidade individual. O quarto período, os 7 anos posteriores, representam o período da adolescência, e o quarto período marca o crescimento completo. O quinto período é aquele construtivo, quando a pessoa começa a adquirir bens e posses, constrói uma casa e uma família. O período que vai dos 35 aos 42 é de reação e mudanças. E a ele se segue um período de reconstrução, adaptação e recuperação, numa preparação para um novo ciclo de 7, que começa no 50º ano. A gente chama isso de setênios. Então, ele é bem conhecido como setênios. De 7 em 7 anos, nós temos aí ciclos da nossa vida. Muitos consideram que o mundo está prestes a sair do 6º período e a entrar em breve no 7º, aquele de adaptação, reconstrução e harmonia, período frequentemente chamado de milênio. Aqueles familiarizados com esses ciclos não se incomodarão quando as coisas parecem dar errado e aplicarão o princípio demonstrado nestas lições, com a plena certeza de que uma lei superior inevitavelmente controlará as outras e de que, por meio do entendimento e da operação consciente das leis espirituais, poderemos transformar qualquer suposta dificuldade em uma bênção. Primeiro, a prosperidade é fruto do trabalho. O dinheiro é um efeito, não uma causa. Um escravo, não um mestre. Um meio, não um fim. A definição mais comumente aceita de prosperidade é que consiste em todas as coisas úteis e agradáveis que têm valor de troca. É esse valor de troca a característica predominante da riqueza. 3. Quando consideramos a pequena contribuição da riqueza para a felicidade de quem a possui, vemos que o real valor não está em sua utilidade,
mas em sua troca. 4. Esse valor de troca faz da riqueza um meio de obtenção de coisas de valor real que possibilitam a realização de nossos ideais. Por isso, não se deve jamais desejar a riqueza como um fim, apenas como um meio para se chegar a um fim. O sucesso depende de um ideal que está acima do mero acúmulo de bens. E aquele que aspira ao sucesso deve formular um ideal pelo qual deseja lutar. 6. Com esse ideal em mente, e vias e os meios surgirão, mas não se deve cometer o engano de trocar o fim pelo meio. Deve haver um propósito firme, um ideal. 7. Prentice Mulford disse: a pessoa bem-sucedida é aquela que tem maior entendimento espiritual e que sabe que toda grande forma vem de um poder verdadeiramente espiritual e superior. Infelizmente, existem pessoas incapazes de reconhecer esse poder. Elas se esquecem de que a mão de Andrew Carnegie, que é do livro anterior que a gente leu, ele falava muito sobre ele no livro. Como chamava o livro? Mais Esperto que o Diabo. Falava muito de Andrew Carnegie. Teve que ajudar a sustentar a família quando eles vieram para a América. E o pai de Harry era um pobre clérigo que recebia um salário de apenas $200 por ano. Que Thomas Limpton começou com apenas 25 centavos. Essas pessoas não podiam contar com nenhum outro poder, mas este não os deixou na mão. 8. O poder da criação depende totalmente do poder espiritual. E há 3 etapas: idealização, visualização e materialização. Todo homem de negócio depende exclusivamente deste poder. Em um artigo da Everybody's Magazine, Henry Flagler, o multimilionário da Standard Oil, admitiu que o segredo do seu sucesso era seu poder de ver as coisas em sua completude. A seguinte conversa com o entrevistador mostra seu poder de idealização, visualização e materialização, todos eles poderes espirituais. Você realmente visualizou para si tudo isso? Quer dizer, você de fato pôde fechar os olhos e enxergar os trilhos e os trens passando? Ouviu o apito soando? Foi tão longe assim? Sim, com certeza, com total clareza. Temos aqui uma visão da lei. Vemos o princípio de causa e efeito. Vemos que o pensamento necessariamente precede e determina a ação. Se formos sensatos, compreenderemos o tremendo fato de que nenhuma condição arbitrária pode existir por um instante e que a experiência humana é o resultado de uma sequência organizada e harmoniosa. 11. Pessoas de negócios bem-sucedidas geralmente são idealistas e estão sempre lutando para alcançar padrões cada vez mais elevados. As sutis forças do pensamento, que se cristalizam em nossos humores diários, são aquelas que constituem a vida. O pensamento é o material plástico com o qual construímos imagens de nossa crescente concepção da vida. O uso determina sua existência, e assim como todas as outras coisas, nossa capacidade de reconhecê-lo e usá-lo de forma apropriada é a condição necessária para nossas realizações. 13. Riqueza prematura é um prenúncio de humilhação e desastre, porque não podemos manter para sempre o que não merecemos ou que não nos esforçamos para conseguir.
As condições com que nos deparamos no mundo exterior correspondem àquelas que encontramos no mundo interior. Elas são geradas pela lei da atração. Então, como podemos determinar quais condições devem entrar no mundo interior? 15. Qualquer coisa que entrar na mente por meio dos sentidos ou da mente objetiva influenciará a mente e resultará em uma imagem mental que se tornará um padrão para as energias criativas. Olha que importante isso, esse 15 aqui, ó. E qualquer coisa que entra na mente por meio dos sentidos ou da mente objetiva influenciará a mente e resultará em uma imagem mental que se tornará um padrão para as energias criativas. Essas experiências são, em grande parte, resultado do ambiente, do acaso, de pensamentos anteriores e de outras formas de pensamento negativo, e devem passar por uma análise cuidadosa antes de serem mantidas. Por outro lado, podemos formar nossas próprias imagens mentais, usando nossos processos interiores de pensamento, independentemente dos pensamentos de outras pessoas, das condições exteriores, do ambiente de todo tipo. E é pelo exercício desse poder que conseguimos controlar nosso destino, corpo, mente e alma. Pelo exercício desse poder, tiramos nosso destino das mãos do acaso e criamos conscientemente para nós a experiência que desejamos. Por quê? Quando realizamos uma condição de forma consciente, essa condição acaba por se manifestar em nossa vida. Portanto, é evidente que, em última análise, pensar é a única grande causa na vida. Assim, controlar o pensamento é controlar circunstâncias, condições, ambiente e destino. Então, como podemos controlar o pensamento? Qual é o processo? Pensar é criar um pensamento, mas o resultado dependerá da sua forma, qualidade e energia. A forma dependerá das imagens mentais do qual ele deriva. Dependerá da profundidade da impressão, da predominância da ideia, da clareza da visão e da força da imagem. 20. A qualidade dependerá de sua substância e, portanto, do material do qual é feita a mente. Se tiver sido criado com base em vigor, força, coragem e determinação, o pensamento terá essas qualidades. E, por fim, a energia dependerá do sentimento impregnado no pensamento. Se o pensamento for construtivo, terá vitalidade, terá vida, crescerá, se desenvolverá e expandirá. Será criativo, atrairá para si tudo que for necessário para completar o seu desenvolvimento. E se o pensamento for destrutivo, trará dentro de si a semente da sua própria ruína. Ele morrerá, mas em seu processo de morte, ele trará doenças, males e toda a forma de dissonância. A isso damos o nome de mal, e quando atraímos esse tipo de coisa para nós mesmos, algumas pessoas tendem a atribuir tais dificuldades a um ser supremo. Porém, esse ser supremo trata-se apenas da mente em equilíbrio. Esse ser não é bom nem mal, apenas é. Nossa capacidade de fazê-lo assumir uma forma é a nossa capacidade de manifestar o bem e o mal. Portanto, o bem e o mal não são entidades, mas simplesmente palavras que usamos para indicar o resultado das nossas ações. Estas, por sua vez, são predeterminadas pela natureza do nosso pensamento.
Se o nosso pensamento for construtivo e harmonioso, manifestaremos o bem. Se for destrutivo e dissonante, manifestaremos o mal. 28. Se deseja visualizar um ambiente diferente, o processo consiste em apenas manter o ideal em mente até que sua visão se torne real. Não volte seu pensamento para pessoas, lugares ou coisas. Isso não tem nenhuma serventia. O ambiente que você deseja conterá tudo o que for necessário. As pessoas certas e as coisas certas surgirão no momento certo e no lugar certo. Às vezes, não é óbvio como natureza, capacidade, realização, conquista, ambiente e destino, que podem ser controlados pelo poder da visualização, mas esse é um fato científico. Você logo verá que o que pensamos determina a qualidade da mente e que esta, por sua vez, determina a nossa capacidade e habilidade mental. Então, você entenderá que, ao melhorarmos nossa habilidade, naturalmente aumentaremos nossas conquistas e teremos um controle maior das circunstâncias. Verá então que as leis naturais funcionam de maneira totalmente natural e harmoniosa. Parece que as coisas simplesmente acontecem. Se quiser provas disso, basta comparar os resultados de seus esforços em sua própria vida, examinando quando suas ações foram geradas por ideias elevadas e quando você cultivou motivos egoístas e ocultos em sua mente. Você não precisará de outras evidências. Se quiser realizar qualquer desejo, forme uma imagem mental do sucesso em sua mente, visualizando esse desejo de forma consciente. Assim, você estará forçando o sucesso e estará externalizando-o em sua vida por meio de métodos científicos. Só podemos ver o que já existe no mundo objetivo, mas o que visualizamos já existe no mundo espiritual. E essa visualização é um sinal substancial do que um dia surgirá no mundo objetivo, se formos fiéis ao nosso ideal. Não é difícil porque isso acontece. A visualização é uma forma de imaginação. Esse processo de pensamento forma impressões na mente. E essas impressões, por sua vez, se transformam em conceitos e ideias. E eles são os planos que o arquiteto mestre usa para tecer o futuro. 33. Os psicólogos chegaram à conclusão de que só existe um sentido, o sentido do sentimento, e que todos os outros não passam de variações desse sentido único. Sendo verdade, sabemos por que o sentimento é a fonte do poder, porque as emoções dominam facilmente o intelecto e porque devemos colocar o sentimento em nosso pensamento se desejamos resultados. Pensamento e sentimento formam uma combinação irresistível. A visualização deve, obviamente, ser orientada pela vontade. Devemos visualizar exatamente o que queremos. Não devemos deixar que a imaginação corra solta. A imaginação é um bom servo, mas um mestre ruim. E se não for controlada, pode facilmente nos levar a todo tipo de especulação e conclusão sem nenhuma base ou fundamento de qualquer espécie. Todo tipo de opinião plausível tende a ser aceita sem qualquer exame analítico, e o resultado é o caos mental. Portanto, devemos construir apenas imagens mentais que sabemos ser cientificamente verdadeiras. Devemos submeter qualquer ideia a uma análise profunda e não devemos aceitar nada que não seja cientificamente preciso. Ao fazer isso, você não tenta realizar nada além do que se sabe ser capaz de realizar, e o sucesso coroará
seus esforços. É o que as pessoas do mundo dos negócios chamam de perspicácia. É basicamente a mesma coisa que discernimento. É um dos grandes segredos do sucesso em todas as empreitadas importantes. No exercício desta semana, tente entender o importante fato de que a felicidade, de que a harmonia e a felicidade são estados de consciência e não depende de posses. Que as coisas são efeito e surgem em decorrência de estados mentais corretos. Que, se desejamos bens materiais de qualquer tipo, nosso principal objetivo deve ser desenvolver a atividade mental que gerará o resultado desejado. Essa atitude é alcançada por meio da realização da nossa natureza espiritual e de nossa unidade com a mente universal, a substância de que todas as coisas são feitas. Compreender isso nos traz tudo o que é necessário para a nossa satisfação. Assim é o pensamento científico correto. Quando conseguimos alcançar essa atitude mental, fica comparativamente fácil enxergar nosso desejo como um fato já consumado. Quando obtemos sucesso, encontramos a verdade que nos liberta de toda insuficiência ou limitação de qualquer tipo. Essa é a nossa leitura da semana. Então, eu recomendo a todos a este livro maravilhoso que é a Chave Mestra, e que, se você quiser participar, eu vou deixar aqui o link das redes sociais, onde eu sempre estou colocando como acessar o Zoom e participar aqui conosco, ou então também pode comprar, adquirir essa obra, que é uma obra fantástica, que eu vou deixar também o link aqui, que é a obra de Charles Haanel, que é a Chave Mestra. Esse livro ele é lido um capítulo por semana e ele traz exercícios aí fantásticos para nós alcançarmos uma vida extraordinária. Então, gratidão a todos. E agora encerramos a nossa leitura, porque vamos fazer o nosso compartilhar, que não é gravado, ele só é feito ao vivo. Gratidão e até a próxima semana.